na melhoria da capacitação dos professores, nós vamos investir na melhoria das condições de oferta do ensino das escolas, nós vamos construir mais escolas. Eu acho que, historicamente, no Brasil, a gente teve sempre aquela perspectiva de governante bom era o governante que fazia coisas duráveis. Então, você talvez não tivesse numa comunidade necessidade de uma nova escola, mas uma nova escola era construída. E aí, se você fosse consultar a população, você ouviria deles: não, nós estaríamos satisfeitos se a escola que nós já tínhamos tivesse sido reformada e mais bem equipada. Então eu penso que quando você envolve a população nesse processo, e eu acho que o professor Leonardo ele foi bastante feliz em chamar a atenção para o fato de que quando nós tratamos de políticas públicas, tratamos de algo que não é feito somente pelos governos, é um processo coletivo. É feito coletivamente, é feito com o envolvimento de uma população, o envolvimento de organizações da sociedade civil. Então, eu penso que se você conseguir esse objetivo de democratizar o processo das políticas públicas, de envolver mais a população e dar a ela voz e a possibilidade de auxiliar no processo decisório, eu penso que a população conseguirá aprender a diferenciar aquilo que deve ser feito porque é obrigação constitucional daquilo que é feito porque demonstra ser uma estratégia de governo, e essa estratégia ela está de acordo com as necessidades, com as demandas de uma população. Aliás, professor, essa decisão já seria uma grande marca de um bom gestor, né? Esse envolvimento social no processo. Eu penso que sim. Para antes de nós encerrarmos esse bloco, podemos resumir que a política pública é resultado também de um processo, de uma caminhada histórica, de um processo de análise de uma necessidade, de uma resposta às carências daquela sociedade específica? Exatamente, Caê. A análise histórica é muito importante a gente levar em conta, porque a gente vem de um passado, e esse passado tem que ser considerado, né? Se a gente for criticar por uma questão dos buracos nas estradas, a gente não pode falar porque o governante hoje ele deixou de executar certas políticas, certas obras, porque isso já vem de uma herança institucional, cultural. Como que foi o calçamento, por exemplo? O calçamento passado, exatamente. Então a gente não pode... Tem um autor na área de política pública, se chama Sabatier, ele diz o seguinte, que a gente não pode julgar uma política pública antes de 10 anos dela implementada. Então, é muito complicado, por exemplo, você julgar um governante no dia seguinte que ela venha a ser implementada. Pense, por exemplo, na política do bafômetro, né, da questão de regulamentar a bebida alcoólica e a direção. No dia seguinte, 2 meses depois, já estava os meios de comunicação, mas governantes condenando e falando que não estava funcionando. Não, pera lá, existe toda uma mudança cultural que tem que acontecer. Até realmente uma política de dissociação do álcool com a direção, ela demora bastante tempo então para a gente perceber os verdadeiros efeitos dela. Faremos então um breve intervalo. Hoje o Gestão em Foco tem como tema políticas públicas. Nós voltamos em instantes e você é convidado a permanecer conosco. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje com o tema políticas públicas. E os nossos convidados, os professores Leonardo Seck e Marcelo Zappellini. Nós falávamos antes, no bloco anterior, sobre o conceito que é política pública, diferenciando de políticas de governo, mas agora, para quem está em casa, compreender como se diagnosticou a necessidade de determinada ação que vai se transformar numa política pública, mas como fazê-la acontecer? Qual o desafio do gestor em tornar realidade? Então, a palavra-chave é implementação da política pública. Na verdade, o nosso governante ele é eleito para mudar a política pública, né? Os nossos vereadores, os nossos prefeitos, governadores, deputados, qual é o papel deles? É mudar o rumo das políticas públicas. Se não houvessem governantes, as políticas públicas continuariam sendo implementadas, só do jeito que elas vinham sendo implementadas anteriormente. Então, se a gente for analisar dessa forma, quem é responsável pela implementação são os servidores estáveis da administração pública, mas também a sociedade civil, né? A gente pode falar na política de transporte e ter uma concessão, na verdade, de transporte
comércio urbano, e quem implementa essa política pública está sendo também aquela concessionária ou o taxista, enfim, as pessoas que de alguma forma levam o serviço para a população. Então, nessa hora que entra a gestão pública, né? O curso de administração pública da ESA e o UDESC, ele forma pessoas para isso, para terem melhor capacidade de gerenciar as organizações, seja públicas ou privadas, para fazer uma melhor implementação da política pública. Aí o que é? Gerenciamento de finanças, né? Uma boa eficiência do gasto, gerenciamento de pessoas, motivação das pessoas, recrutamento, seleção de pessoal, avaliação de desempenho de pessoal, pensando, por exemplo, na questão de licitações e contratos, fazer boas compras na hora de você prestar um serviço, na hora de você comprar um asfalto ou comprar um remédio para o posto de saúde, tem que fazer boas compras a um preço bom, pensando, por exemplo, na questão de governo eletrônico, né, levar informação da prefeitura e prestar serviços para a população de forma mais ágil. Né? Por exemplo, tem prefeituras que já têm o sistema de pagamento de ISS eletrônico. Né? Então você não precisa mais se deslocar até o centro. A gente aos poucos vai implementando as políticas através ou dos funcionários públicos ou da sociedade civil terceirizada ou em parceria com a administração pública. E isso é nesse momento que a administração pública, ou esse campo do conhecimento é muito importante. Agora abrindo esse leque, né? Esse universo de ações que envolvem uma política pública, desde a sua, então, o diagnóstico, a pesquisa de como se vai responder a estes problemas, mas passando aí por uma gama de licitação, essa parte, a gestão administrativa, é muito mais complexo que muitas vezes nós, enquanto cidadão comum, que estou querendo uma resposta, posso imaginar? Sem dúvida. O cidadão, ele observa o resultado da política, ele vê, por exemplo, os caminhões da prefeitura asfaltando uma rua, colocando lajota numa rua, ele vê a coleta de lixo e ele não tem propriamente uma consciência do que está envolvido aí. Se nós formos considerar a política pública como um processo, diagnosticar a situação, levantar as necessidades em termos de política, formular alternativas, porque para cada problema, naturalmente, a gente vai ter muitas soluções distintas, né? Então, formular as alternativas, tomar a decisão em relação a qual alternativa vai ser efetivamente adotada, tudo isso aí a gente pode dizer que é basicamente questões de inspiração. É um trabalho intelectual, um pouquinho de trabalho braçal, mas sobretudo pensar os problemas, buscar as soluções, negociar as soluções de tal forma que a gente possa ter a melhor solução sobre todos os critérios. E aí, chegando na fase da implementação, nós estamos naquele momento realmente da transpiração, do trabalho duro. Então, é o momento em que o servidor público ele vai ser acionado para realizar determinadas atividades. É um momento em que, se a política conta com a participação ativa da sociedade, os membros da comunidade vão ser acionados para realizar as atividades também, as suas atividades que lhe cabem. É um momento em que vão ser contratados serviços, vão ser adquiridos equipamentos. É um momento em que os tribunais de conta, por exemplo, vão ficar de olho no que está sendo feito, vão buscar verificar se tudo aquilo está seguindo as regras da boa gestão. É um momento em que os vereadores, por exemplo, vão ter que redobrar a sua atenção para verificar se o Poder Executivo está realizando as atividades como elas foram planejadas. Então, o momento da implementação da política é um momento de muito trabalho duro, é um momento de arregaçar as mangas, é um momento de envolver muitas pessoas. É um momento, por exemplo, em que a população começa a ver um resultado. E aí, quando ela começa a ver um resultado, às vezes é onde ela se impacienta, ela acha, não, mas não está sendo feito nada, está demorando muito. É porque se trata efetivamente de algo bastante complexo. Você envolve muitas variáveis distintas na hora da implementação da política pública.
muitos recursos diferentes que são mobilizados. Pensa, por exemplo, numa campanha de combate à dengue. Né? O que envolve tudo isso? Né? Primeiro elaborada a política de combate à dengue, e depois lá na ponta tem que ser implementado isso. Tem que ser comprado aquelas máquinas, aqueles caminhões, tem que ser treinado as pessoas para passar nas casas das pessoas para conscientizar, de virar, né, a água do pneu, aquela história toda. Né? Então realmente, como o professor Zappellini falou, é hora de arregaçar as mangas. E nessa hora a gestão ela entra em campo. Né? Gerenciar as pessoas, dividir os horários, fazer com que a pessoa esteja no lugar certo, evitar de que aquele veneno não seja mais forte do que realmente o que deveria ser, daqui a pouco não está causando outros problemas, porque políticas públicas é isso também. A gente cria uma solução, um problema, mas gera outro. É como um remédio, não é verdade? A gente às vezes toma um remédio e tem um efeito colateral. A gente tem que fazer com que a nossa política pública, o efeito colateral não seja superior ao tratamento da doença pré-existente. Né? E eu queria também dizer de que as pessoas que estão em casa também, eu acho que tem que tirar um pouco aquele estigma do administrador público como uma pessoa que não trabalha. Eu acho que isso aí, aqueles estigmas têm que ser realmente tirados, porque se a gente for ver o professor da escola, for ver o enfermeiro, for ver o policial que está na rua correndo atrás de bandido, as pessoas elas trabalham bastante, né? E dentro das limitações de recursos, dentro da limitação política, muitas vezes em condições bem diversas, né? Em condições às vezes precárias, a gente vê a questão toda dos professores, na verdade, e de que às vezes eles são julgados de um mau serviço, mas não é exatamente a culpa deles. Mas a professor não está num momento em que nós já tratamos disso aqui em outros programas, que é o papel do administrador público, o paradigma, o jeito de ser gestor está cada vez mais urgente, é uma mudança muito rápida, né? De uma forma ou de outra a sociedade parece que está um pouco mais atenta, um pouco mais participativa. Os administradores têm que mudar o jeito de pensar, de gerir, e pelo que o professor falava, esses dois momentos, né? Seja o momento de pensar, investir em pessoas que pensam, vamos pegar aqui a cidade, pensam na cidade, buscam soluções, estão inseridas nas suas dificuldades, nas suas demandas, e a equipe que vai realmente transpirar e colocar esse conjunto de situações não está na hora de... Parece que tem que mudar de uma forma ou de outra a administração, né? A administração pública, ela tradicionalmente foi, principalmente a nível municipal, ela sempre foi feita muito de forma aos trancos e barrancos, um pouco na inspiração, um pouco no incrementalismo, na experiência que as pessoas têm, não é verdade? E o que uma ciência como a ciência da administração traz para isso é a profissionalização disso. É trazer como você profissionaliza um jornalista, que antes ele era um leigo e se torna um jornalista, ou que você profissionaliza um engenheiro ou um médico. Esse é o papel do curso de administração pública, é levar mais pessoas capacitadas para entrar na administração pública, seja na tomada de decisão. A gente quer que nossos alunos também virem políticos, que venham elaborar política pública, mas também façam concursos e venham implementar as políticas públicas, porque as pessoas vão ter maior capacidade, a gente assim espera, na verdade, esperamos assim, não podemos garantir, mas esperamos que eles tenham pelo menos mais referências e ferramentas para melhorar a gestão, para ser menos na inspiração, no achismo e ser mais baseado na ciência da administração. Lá fora, no exterior, a área de políticas públicas está super consolidada. A área de administração pública, profissionais bastante presentes nos órgãos públicos. O que a gente vê é uma administração pública que planeja mais a longo prazo, que tem ações mais efetivas e sem tanto gasto público desnecessário. Né? Daí a gente tem que ter essa capacidade de diferenciar as coisas. Né? Otimizar a ação. Né? Isso é um desafio para o gestor público, porque o servidor público em um cargo de administração, supõe-se que ele esteja ali promovendo as suas atividades de acordo com critérios técnicos. Mas os impactos dessas atividades são fortemente políticos. Então, o gestor público ele tem que ter essa sensibilidade política, porque, por exemplo, nós estamos enfrentando vários dias de chuvas fortes. Nós sabemos que aquelas comunidades mais carentes que moram, por exemplo, nas encostas dos morros, são comunidades que estão em situação de risco. Se você perguntar ao funcionário público, lotado numa secretaria qualquer, por exemplo, ele poderá dizer assim: olha, se eu tivesse o poder de decidir, de realizar, eu mandava tirar todo mundo que está ocupando irregularmente uma encosta.
Agora, se ele fizer isso aí, o prefeito, o vereador, eles vão seguramente ficar bastante preocupados com o impacto político dessa decisão.